Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos falar sobre construção e recepção de textos. E gente, como nós estamos falando de textos, nós vamos ler então um texto chamado Todos leem o tempo todo, mas nada além de pedaços de frases. Vamos ler então. Em pouco mais de 6 décadas de vida, passei do fogão a lenha da infância para este computador em que inauguro a coluna, o que faz de mim um brasileiro típico, um pé firme ainda no século XIX e outro inseguro no século XXI. Aparentemente, sem ter vivido de fato o trepidante meio tempo do século XX, que, para quem veio depois das guerras, parecia só uma passagem do campo para a cidade. Olhando o mundo pelo umbigo, parece que tudo o que temos hoje já estava ali. Os Beatles, a fúria da esquerda, a pílula anticoncepcional, a fúria da direita, o imperialismo e o desmatamento da Amazônia, Fidel Castro, os gurus, o muro de Berlim, a maconha, os mísseis, o aparelho de TV, o bom selvagem, a viagem à lua, a descoberta dos outros, o teatro experimental, a implosão da família. Naquele miolo de tempo comecei a escrever. A mão, é claro, texto artesanal sobre o papel. A escrita como um prolongamento físico da alma, de modo a não me deixar contaminar pelas máquinas que alienam a vida autêntica. Eu acreditava plenamente nisso. Aliás, eis um traço de minha geração naquele momento. Acreditar era um verbo intransitivo. Acreditava-se. De repente, a revolução digital explodiu. A paquidérmica máquina movida a disquete se transformou numa onipresença opressiva. A primeira coisa que vem à cabeça é o óbvio. Goste-se ou não, trata-se de uma revolução inexorável e irreversível. Embora com certeza surjam no futuro, talvez já existam, seitas neoanalógicas pregando a morte ao Wi-Fi, assim como a existência da dieta paleolítica, mas não só as clássicas exceções de referência. No meu caso, para compensar o atraso, tornei-me um viciado em traquinatas digitais, tomando de um sentimento literalmente otimista. O acesso universal e instantâneo a informações e a livros que a internet permite representava a realização de uma pura utopia. Além disso, a era da TV, que dos anos 70 aos 90, civilizava um país iletrado apenas pela oralidade, agora cedia lugar à era da internet e jogava o Brasil inteiro no mundo da escrita. No estalo, milhões de pessoas que jamais leram ou escreveram nada estavam lendo ou escrevendo alguma coisa em milhões de telinhas e teclados. Um potencial civilizatório gigantesco. O triunfo final da palavra escrita, um salto maravilhoso na educação do país, imaginava eu. Mas, em pouco tempo, comecei a perceber que havia alguma coisa errada na minha equação mecânica. Aparentemente, todos leem o tempo todo, mas nada além de manchetes, pedaços de frases e caixas de comentários. O problema é que a internet não é apenas um meio, a máquina fantástica de uma gravura iluminista, ou o belo dragão chinês de alguma biblioteca universal, como sonhava este escritor do século XIX. Ela até pode ser estes objetos hipnóticos, são suas iscas. Mas não produz nada, é apenas um ambiente inescapável de sentidos e relações que vem desestruturando todos os aspectos consolidados na vida pré-internet com uma rapidez e uma simultaneidade assustadoras. Nesse sentido, somos cobaias, mutantes de um momento brutal de transformação tecnológica. Mas continue otimista.
Passando esse terremoto, os gremlins, que hoje se estrelaçam aos urros na quarta dimensão, voltarão à terra firme para descobrir as delícias do silêncio visual, da mudez tranquila e da leitura prolongada. Bom, gente, sei que é um texto bastante extenso aqui do Cristóvão Tesa, mas ele está fazendo toda uma reflexão, então, sobre essa imersão nossa nesse mundo digital. Então, gente, o que nós precisamos ter de informações aqui? Um texto não é apenas uma união de frases, mas um todo que as informações se sucedem e se interrelacionam. Ao mesmo tempo em que um tema central é retomado e repetido, há informações que evidenciam a expansão do texto, ou seja, sua progressão. A crônica lida é um texto em que predomina a argumentação e, como todo texto argumentativo, há uma tese defendida. As inovações tecnológicas do século XX desestruturaram avanços educacionais, especialmente quando a leitura e a escrita do século anterior. Então, o que a gente percebe aqui? Primeira coisa, eu preciso entender que um texto não é apenas um monte de frases, mas sim, gente, são informações que estão ali trazendo uma sucessão de ideias e que elas estão interrelacionadas. Então, elas não estão ali por simplesmente estarem. Então, elas têm um motivo de existir. Além disso, gente, eu preciso entender que ao tempo todo, durante um texto, eu tenho esse tema central sendo retomado. Então, gente, é isso que vai evidenciar a expansão do texto. Ou seja, é assim que eu vou progredindo ele. Além disso, gente, essa crônica que nós lemos do Cristóvão Tesa, ela é da tipologia argumentativa. Justamente porque, gente, eu tenho uma tese que está sendo defendida, que são as inovações tecnológicas do século XX desestruturam avanços educacionais, principalmente, ligados à leitura e à escrita. Então, a gente percebe que essa tese, mesmo sendo uma crônica, ela é defendida ali no texto. E ela, gente, só aparece no final, já que o escritor constrói antes uma argumentação sólida para só então apresentar a tese. A ideia de uma vida sem inovações tecnológicas aparece em mais de um momento, quando se fala do uso do fogão a lenha e quando se faz menção ao século XIX. Há também alguns trechos que se referem a inovações tecnológicas quando o autor faz menção ao computador e ao século XXI. Então a gente percebe, gente, que essa tese ela apareceu só no final do texto. Por quê? Antes disso, ele foi construindo todo um texto onde ele foi falando, das inovações tecnológicas. Mas só ao final, gente, ele fez essa comparação, com a questão da leitura e da escrita de modo geral. E também, gente, vale lembrar, que a temática dessa crônica, a comparação entre o mundo anterior e posterior à Revolução Digital, é retomada nos parágrafos seguintes, sob aspectos diferentes, de maneira a construir a progressão textual. Como que essa progressão acontece? Do primeiro ao terceiro parágrafo, o autor comenta fatos de sua vida e da história mundial antes da Revolução Digital. Do quarto parágrafo, de repente a Revolução Digital explodiu, até o nono, o autor apresenta o seu entendimento dessa Revolução Digital. E por fim, na conclusão, o autor menciona a sua perspectiva para o futuro. Então, o que nós conseguimos perceber desse texto aqui? O autor, gente, ele está falando então dessa questão, da vida antes e depois da Revolução Digital. Porém, gente, ele não vai jogando isso já no começo do seu texto. Por quê? Ele começa o seu texto, no primeiro até o terceiro parágrafo, falando sobre sua vida e a história mundial antes da Revolução Digital. Então, ele simplesmente, para quem começa a olhar, está falando da vida dele. Agora, do quarto até o nono parágrafo, ele vai apresentar, então, o que ele entende como essa revolução digital, como ela se apresenta, como ela se constrói.
Aí, gente, no final, ele faz uma previsão de como ele vê isso para o futuro. Então, observem que a estrutura argumentativa desse texto, ela não é uma construção tradicional. E também, gente, perceba, portanto, que a progressão do texto é formada por retomadas e avanços de uma temática única. Essa progressão textual pode ser identificada por meio de elementos que conferem coesão e coerência ao texto. Então, gente, não adianta nada eu fazer uma progressão do meu texto sem que eu cuide com a coesão e a coerência dele, que são dois termos que a gente vai ver, então, nas aulas seguintes. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!